Muito bem, nós vamos seguindo o nosso estudo que estamos fazendo aqui pelo canal Minuto Missionário na carta que Paulo escreve a Tito, iniciando mais uma vez agradecendo a você que sempre acompanha os vídeos aqui no canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, deixe seu joinha, faça seu comentário e divulgue os vídeos. Nós estamos falando sobre a graça de Deus, quando Paulo está orientando a Tito sobre esse aspecto, a graça como sendo o fundamento de uma vida santa. A operação da graça é abordado por Paulo nos versículos 14 e 15, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Se você está acompanhando os estudos, Paulo ele havia acabado de falar da epifania da glória e passa agora naturalmente para sua primeira epifania, ou seja, quando a nossa salvação teve início. Observando com detalhes o texto, Paulo destaca 3 verdades muito preciosas acerca da operação da graça. Em primeiro lugar, ele fala do presente da graça, o qual a si mesmo se deu por nós. Isso no versículo 14. Não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Lembremos sempre, meus irmãos, Cristo é o presente da graça. Ele, sendo Criador do universo, esvaziou-se e nasceu de uma mulher. Ele, sendo o Pai da eternidade, ele entrou no tempo, encarnou-se, fez a sua morada entre os homens. Ele, sendo santo, se fez pecado. Ele, sendo bendito, se fez maldição. Sendo o autor da vida, morreu em nosso lugar, naquela rude cruz. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente. A entrega voluntária de Cristo por nós, como nosso fiador, representante e substituto naquela cruz. Meus amados irmãos, eu creio e observando, aqui nós encontramos o núcleo da doutrina da expiação. Ele morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas para nos salvar. Ele morreu pelas suas ovelhas, ele deu a vida pela sua igreja, ele morreu a nossa morte. Por sua morte nós temos vida. Parte B do versículo 14 fala do propósito da graça, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Nós poderíamos dizer que a graça de Deus, ela tem 2 propósitos. Vamos colocar assim, um negativo e um positivo. O negativo é remir-nos de toda iniquidade, ou seja, daquele poder que nos faz pecar. Então, a graça de Deus, ela nos salva do pecado e não no pecado. Entenda bem, a graça se manifestou para que os que vivem no pecado sejam salvos. Ela se manifestou para remir-nos de toda a iniquidade. A definição da graça salvadora dada por Paulo não permite uma sugestão de que Deus salvará o homem em seu pecado. Depois você lê Romanos 6, versículo 1 e 2. O homem pode continuar vivendo de qualquer jeito porque a graça se manifestou e vai salvar a si mesmo. Não é bem assim. Cristo nos libertou da penalidade do pecado na justificação e Cristo nos liberta do poder do pecado na santificação. Cristo nos liberta da presença do pecado na glorificação. Nesse aspecto agora, olhando o lado positivo, o propósito positivo da graça de Deus é que Cristo, por meio da sua morte, purifique para si mesmo, como lemos aqui na palavra de Deus, um povo exclusivamente seu. O Senhor quer um povo limpo, exclusivo.
Deus não aceita um povo maculado pela iniquidade, com o coração dividido. Pelo seu sacrifício, Cristo nos comprou. Agora somos propriedade exclusiva dele. Somos suas ovelhas, sua herança, sua habitação. Ainda em terceiro aspecto aqui, a parte C do versículo 14 nos fala do resultado da graça. Para que nós somos salvos? Para que fomos feitos um povo exclusivo de Deus? Olha aí, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A expressão zeloso de boas obras traz a ideia de entusiasmado pelas boas obras. O alvo principal, o alvo do cristão, não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas ter entusiasmo, paixão por fazê-lo. Nós devemos viver intensamente para aquele que morreu vicariamente por nós ali na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, a graça nos educa para um novo gosto, uma nova disposição, um prazer para boas novas. A graça da consciência do que é pertencer ao Redentor. Seu povo resulta numa nova forma de viver, não um escravo de si mesmo. As boas obras não são o fundamento da nossa aceitação. Ninguém é salvo pelas boas obras, mas é um fruto de alguém que já é salvo. Deus nos salvou para as boas obras e não por causa delas. Devemos não apenas praticá-las, mas também fazê-las com fervor, com paixão, com zelo. Não ser relapso, remisso nas boas obras, mas zelosos, fervorosos, praticando. É interessante observar a forma que Paulo vai tratando esse assunto, a forma que Paulo vai abordando a necessidade de nós assim vivermos. A epifania da graça que aconteceu. Sim, olhamos como que num passado distante e fixemos também num futuro desconhecido, quando haverá a epifania da glória que nós estudamos. Olhamos para trás, olhamos para frente, mas devemos viver agora, no presente, de forma sensata, justa e piedosa, como acabamos de ler. Quando nós caminhamos entre essas duas epifanias, o passado e o futuro, da graça e da glória, nós podemos viver agora de modo agradável a Deus. Quando vivemos sob a perspectiva da primeira e da segunda vinda de Cristo, nós encontramos o real sentido da vida cristã. Paulo vai, nesse capítulo 2, ele vai concluindo da forma como começou, dando ordem para ensinar, para Tito ensinar, para Tito falar. Não basta apenas falar e ensinar, mas também é preciso encorajar. Não é suficiente apenas falar e encorajar, é preciso também repreender. A palavra de Deus precisa ser dirigida ao intelecto, às emoções e à vontade. Nós precisamos ensinar de forma inteligível o conteúdo da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo nesses estudos aqui? É seguindo essas orientações, orientando, instruindo, corrigindo, exortando. Ele deveria falar, exortar, repreender com toda autoridade. E Paulo ainda diz, ninguém te despreze. E meus irmãos, essas orientações de Paulo visava mais a igreja cretense da época do que o próprio Tito. Que Deus nos capacite a viver com o povo dele, zeloso de boas obras e para a glória de Deus.